partir de agora, você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é informação, formação e conhecimento. Todos contra a dengue. Não deixe água parada, tampe sempre a caixa d'água, vire baldes e garrafas. Aí, ó, outra campanha de combate à dengue, falando aquelas mesmas coisas que você ainda não aprendeu, né? Já não sabe que tem que fechar a caixa d'água, manter a laje seca, tudo isso? Vai continuar vacilando, é? Ó, ou você pega a visão, ou o mosquito pega você. Segue a propaganda aí. Fui. Desaparecer. Uma campanha do governo do estado. Bahia, aqui é trabalho. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake, um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa utiliza inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? At least not in a public address, but someone else would. É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Be more vigilant with what we trust from the internet. At a time when Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. Hoje é aniversário de Vitória da Conquista. O município faz 180 anos de emancipação política. E qual é a cidade que a população gostaria de ter? Polícia Federal fará uso de drone para fiscalização no dia das eleições municipais. E ainda, pesquisa da UESB contribui para o controle de doença que afeta a produção de batatas, um dos alimentos mais presentes no cardápio dos brasileiros. Segunda-feira, 9 de novembro, o UESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias, informação, formação e conhecimento. Hoje, Vitória da Conquista completa 180 anos de emancipação política. Nesse dia de aniversário, o período próximo das eleições, a gente traz uma reflexão sobre que cidade o conquistense gostaria de ter nos próximos 4 anos. No mês em que a cidade de Vitória da Conquista celebra os seus 180 anos de emancipação política e com a proximidade das eleições 2020, os conquistenses destacam as suas expectativas para o modelo de cidade para os próximos anos. Eu espero que na área da saúde esteja melhor e a saúde assim está bem precária mesmo. Investir mais na educação, que é preciso, lazer, né, cultura. Melhorar no transporte coletivo, né? E não ficar aí só mudando de empresa, fazendo esse contrato emergencial aí, né? Que não resolve nada. Botar uma empresa séria aí pra gente agora, né? Conserte a estrutura urbana. As vias urbanas estão precárias. Realmente, quando chove em Vitória da Conquista, esburaca realmente completamente a cidade. A cada 4 anos, todo cidadão brasileiro é convidado a participar dentro de um regime democrático das eleições municipais. O voto é para prefeito e vereadores, que assumirão o seu plano de governo para atender às expectativas dos seus eleitores. Uma responsabilidade que implicará diretamente no caminho que o município irá trilhar nos próximos 4 anos. É preciso que a gente tenha a capacidade política cotidiana de discutir os problemas da nossa cidade, com o nosso vizinho, com a nossa vizinha, no nosso local de trabalho, na escola, na universidade, na associação de moradores, o tempo todo. Você tem uma série de demandas nas cidades brasileiras, desde a questão de saneamento básico,
as questões de infraestrutura, né? Saneamento básico, asfaltamento de rua, há questões de ofertas de serviços, saúde. É preciso destacar que é grande a responsabilidade com os recursos públicos. Planejar uma cidade inclusiva, sustentável e que promova o desenvolvimento econômico não é uma tarefa fácil. Por isso, num regime democrático, a participação de todos é fundamental para a escolha das prioridades. A gente precisa preparar o cidadão, né, para viver nessa cidade inteligente. E tem que perguntar para ele qual é a prioridade dele, o que ele prefere, né? O investimento do saneamento ou o Wi-Fi na praça? O que ele quer? Uma escola de qualidade de período integral para as crianças com matérias de formação profissional, cultural, artística ou um polo tecnológico que meia dúzia só que vai ter acesso? Entendeu? Então, a gente tem que pensar nessas propostas, nesses projetos, olhando para a realidade local. Essa é uma responsabilidade de cada cidadão, uma vez que as ações do futuro dependem necessariamente das escolhas de hoje. O período eleitoral ele é muito importante, mas ele não basta. Eu diria que muito mais importante é essa capacidade política que a gente tem no nosso cotidiano de discutir os problemas reais da nossa cidade. Assim, a gente vai chegar no período eleitoral muito mais fortalecido, muito mais crítico, muito mais consciente dos problemas reais da cidade. No próximo domingo, 15 de novembro, os brasileiros vão definir quem serão o prefeito e os vereadores das suas cidades. A Polícia Federal terá um reforço da tecnologia para a fiscalização dos locais de votação. A Polícia Federal irá atuar na Operação Eleições Limpas, que terá como frente de atuação o uso de drones, ferramenta de última geração que tem como proposta identificar possíveis irregularidades durante o primeiro e o segundo turno da eleição. A polícia pensou em utilizar essa ferramenta para localizar onde estão acontecendo essas situações e aí deslocar a equipe de uma forma mais direcionada. No pleito eleitoral serão utilizados mais de 100 drones que foram enviados para municípios estratégicos em todo o país. Serão utilizados nas áreas de maior concentração de eleitores. É de grande importância o uso de drones. Isso dará mobilidade, dará mais eficiência à fiscalização, sobretudo visando evitar práticas danosas como boca de urna e outras, também questão de aglomeração por força da Covid-19, né? Evitar esse tipo de prática com a utilização do drone. Nesta eleição, a Polícia Federal irá utilizar drones em todos os estados. O objetivo da ação é auxiliar no trabalho dos policiais na prevenção e repressão de crimes eleitorais. Durante o período de atuação dos drones, serão disponibilizadas as imagens à equipe da Polícia Federal, que estará preparada para monitorar todas as eleições e adotar as medidas necessárias diante de atividades suspeitas. É uma fiscalização em tempo real, né? Permite estrategicamente, como já vem sendo estudado, formas de chegar ao local onde essas práticas danosas venham a estar ocorrendo. Aqui em Vitória da Conquista, a gente pretende direcionar a utilização do drone para as zonas eleitorais que têm o maior número de eleitores, né? E de usar isso em vários momentos do dia em locais diferentes, inclusive na zona rural. Para garantir uma eleição com segurança, a Justiça Eleitoral orienta o eleitor a permanecer de máscara desde o momento em que sair de casa e evitar contato físico com outras pessoas. Além disso, não permanecer no local de votação além do necessário. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, o Sintrans, em apoio à Justiça Eleitoral, adotar todos os protocolos necessários, inclusive de segurança sanitária, para que o eleitor vá ao seu local de votação com tranquilidade e exerça o seu direito sagrado de votar. Vamos ver agora a previsão do tempo. Acompanhe como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
E o feriado de 9 de novembro, aniversário da cidade de Vitória da Conquista, será de tempo parcialmente nublado e com abertura do sol. A máxima será de 27 graus e a mínima de 17 graus. Na terça-feira, predomínio de sol na cidade, a mínima de 15 graus e a máxima de 25 graus. Vamos conferir agora como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Na cidade de Anagé, predomínio de sol. A mínima é de 20 graus, mas a máxima pode chegar aos 32 graus. Em Tapetinga, tempo parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 20 e 29 graus. Na cidade de Jequié, o tempo segue parcialmente nublado, com a mínima de 21 graus e a máxima de 30 graus. No próximo bloco, saiba como a pesquisa científica está contribuindo para eliminar a doença da batata, que é tão presente na mesa do brasileiro. E o Novembro Azul reforça a necessidade de atenção à saúde do homem. Voltamos já. A higienização de objetos e superfícies é recomendada como forma de prevenção ao novo coronavírus, antes que o vírus entre na sua casa. Para informar a sociedade sobre como fazer a desinfecção química contra o novo coronavírus, o Conselho Federal de Química convidou o bacharel em Química Tecnológica, professor Dr. Jorge Macedo, para preparar um roteiro simples e de baixo custo. Você vai preparar uma solução diluída de água sanitária, pois não adianta utilizar o produto puro. O que mata os organismos é uma substância chamada ácido hipocloroso, que não existe em pH tão alto como o da água sanitária pura. Primeiro, leia o rótulo da água sanitária e veja se a concentração de clorativa é de 2 a 2,5%. Depois, em um copinho descartável para café com capacidade de 50 ml, coloque a água sanitária até a metade, ou seja, são 25 ml do produto. Se passar um pouco, não tem problema. Em uma garrafa de plástico com capacidade de 1 litro, coloque um pouco de água e adicione os 25 ml de água sanitária. Complete o volume da garrafa com água. Tampe e agite para misturar a água sanitária com a água. Essa solução vai deixar sua casa livre do novo coronavírus em poucos segundos. Mas atenção! Cole uma etiqueta para identificar o frasco ou escreva o nome da solução no recipiente. Faça isso logo após o preparo. É importante também não deixá-lo exposto à luz. Portanto, guarde-o em um lugar fresco, dentro de um armário, fora do alcance das crianças. Retire somente quando for utilizar a solução. O líquido pode ser aplicado em superfícies e objetos diversos, como embalagens de produtos, chaves, maçanetas e mesas. Para isso, umedeça um pano limpo com a solução ou use um borrifador. Para pisos, áreas abertas, sanitários e solas de sapato, basta preparar a solução com um copinho cheio, ou seja, 50 ml de água sanitária. Depois, siga as mesmas orientações. Esta solução é muito mais concentrada, por isso utilize luvas. Umedeça um pano limpo com a solução e coloque na entrada da sua casa, logo na porta. Ao entrar, passe sobre ele as solas do seu sapato. Não use as soluções para limpar o celular e outros aparelhos eletroeletrônicos. Importante! Essas orientações seguem as recentes informações da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com tudo isso, o novo coronavírus não vai entrar na sua casa. O vírus não é mais forte do que um país inteiro. Juntos, vamos vencer. Eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus.
Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. O WESB Notícias está de volta e a gente traz mais uma contribuição da pesquisa científica para a vida das pessoas. Uma pesquisa da WESB está favorecendo a produção da batata sem sarna. O problema é comum e compromete a qualidade do tubérculo que está tão presente na mesa do brasileiro. Ela pode ser consumida assada, frita ou cozida. Vai bem no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e também no jantar. Nós estamos falando da batata, um dos tubérculos mais consumidos pelo povo brasileiro. Facilmente encontrada e presente no preparo de várias receitas, é preciso ter um cuidado especial na hora de escolher o produto. Quantidade exagerada de manchas e marcas, mais comuns na sua casca, podem significar uma doença conhecida como sarna da batata. Ela é uma doença que acomete o tubérculo da batata, né? Ela causa necrose na superfície do tubérculo. Em si ela não prejudica a produção da batata, mas sim a qualidade da batata, tornando ela depreciada para comercialização, porque a dona de casa ela vê aquele produto lá na gôndola, né, e não tem muito interesse em comprar, em adquirir. Ela é causada por uma bactéria da espécie Streptomyces scabies. É uma das bactérias mais comuns que se tem no solo. A doença não é tão perigosa e o consumidor ainda tem condições de aproveitar o produto. Ele é bem superficial mesmo. Quando você descasca a batata, o conteúdo interno está totalmente preservado, mas só que a parte externa, que é a superfície, certo? Ela está danificada, necrosada. Com a ajuda da pesquisa científica, os produtores encontraram a solução para controlar a doença. Foi feito a proposta de se trabalhar então com controle biológico, visto que outros métodos de controle eles não estavam sendo muito eficazes no controle da sarna. Então nós pegamos alguns micro-organismos benéficos que já são utilizados na agricultura para poder fazer controle de doença de plantas, certo? E usamos esses micro-organismos para ver se tinha algum efeito positivo no controle da sarna comum. Chegamos à conclusão que tem três micro-organismos potenciais para o controle desse problema. Por se tratar de um dos alimentos mais comuns no cardápio dos brasileiros, o pesquisador considera que o impacto da sarna seja maior na comercialização do que na indústria da batata. A produção de batata aqui na Bahia, certo? Ela é estritamente voltada para o consumo in natura. Ou seja, a dona de casa vai lá na gôndola, né? Pega essa batata e usa para fazer pratos. Diferentemente da batata tipo indústria, que pode-se utilizar esse tipo de batata, né? Já que não é levado em consideração a aparência da batata, visto que ela é descascada, né? E ali é processada. Popular em todo o mundo, a batata é barata, fácil de cultivar e de fazer. De mãos dadas, produção e pesquisa garantem benefícios que vão além do que encontramos em várias receitas. A Chapada Diamantina é um polo produtor de batata bem significativo, emprega bastante pessoas na região, certo? Então, assim, essa pesquisa ela contribui bastante pela manutenção, né, pela sustentabilidade da economia regional, visto que bastante
pessoas dependem desse ramo de atividade agrícola para poder se sustentar lá naquela região. O mês de novembro é dedicado a reforçar a importância da atenção à saúde do homem. Com exames periódicos e detecção precoce, é possível vencer o câncer de próstata que atinge mais de 36% dos brasileiros. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Quando se faz o diagnóstico do câncer de próstata no começo, as chances de cura são acima de 90%. Então, quando você fala em câncer e que a regra é vencer a doença, a gente pensa que a gente tem uma boa perspectiva. O problema está no homem que não vai ao médico fazer o exame de rastreio e não faz o diagnóstico precoce. Então, nesse momento, a doença que inicialmente ela é confinada na próstata, ela tem tempo suficiente para se espalhar. E quando a doença ela sai da próstata, as chances de cura reduzem muito e se aproximam muitas vezes de zero. A campanha do Novembro Azul é integralmente dedicada para reforçar o alerta e a importância da conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção do câncer de próstata, mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. O homem, culturalmente, ele não vai ao médico, ele não tem a sensação de que vai adoecer. E acredite, muitos homens que adoecem preferem nem saber, porque trabalham, são chefes de família, muitas vezes, né? As mulheres também são, mas a parte dos lares, os homens são chefes de família, eles preferem não saber que estão doentes, porque pensam em trabalhar. Mas a questão é que essas campanhas do Novembro Azul, especialmente, são muito importantes no sentido de conscientizar, de criar o alarme, de ser uma notícia falada diariamente no mês de novembro, e acaba que o homem, percebendo essa necessidade, ele conversa, ele sabe que o vizinho fez o exame, que um amigo fez o exame, e ele não fez ainda o exame, então a cônjuge está acompanhando o exame, pergunta, vê a notícia, você já fez seu exame, quando você vai? Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores a urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina. Sobre os fatores de risco, destacam-se o histórico familiar, a obesidade e homens negros, que são mais afetados por esse tipo de câncer. A cura do câncer de próstata está diretamente associada ao diagnóstico precoce. Homens, a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula. Tem que se cuidar. E não é só no mês de novembro. O mês de novembro é um mês especial, dedicado à pesquisa do câncer de próstata, mas o homem tem que perceber que a sua saúde vai muito além disso. Mas estamos no mês de novembro. Eu queria falar que 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata e 1 em cada 36 morrerá do câncer. Então, cabe a nós, homens, modificarmos essa estatística e entendermos que, caso o câncer de próstata apareça, entendamos que é uma doença tratável, é uma doença de bom prognóstico, desde que se faça o exame de próstata, que é o exame do PSA e o exame do toque retal. O preconceito hoje é algo que está totalmente fora de moda, a gente não discute, cada dia mais discutimos menos o preconceito, cada dia mais a gente discute como o homem pode viver melhor. E por hoje é só, o ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais. Parabéns, Vitória da Conquista!